Em 29 de outubro de 2018, a companhia Lion Air realizava o voo 610, uma rota doméstica saindo de Jakarta com destino a Pangkal Pinang, ambas na Indonésia. Para aquele voo, foi escalado o Boeing 737 MAX, que tinha como prefixo Papa, Kilo, Lima, Quebec, Papa. Às 6 horas e 20 minutos, o 737 MAX decolava pela última vez. Logo após a decolagem, os pilotos começaram a enfrentar problemas com o Boeing e chegaram a solicitar à torre de controle o retorno imediato para o aeroporto de origem. Tentando controlar a aeronave e sem entender o que de fato estava acontecendo com o 737, os pilotos buscavam a todo custo retomar os comandos da aeronave, mas sem sucesso. Às 6 horas e 33 minutos, o 737 MAX se chocava violentamente contra o Mar Java, vitimando todas as 189 pessoas que estavam a bordo. Com o impacto, destroços da aeronave se espalharam por toda a área. Esse acidente gerou grandes repercussões para a Boeing, já que as investigações preliminares apontavam que o acidente foi causado por falhas na aeronave e não humana. Com isso, todos os 737 MAX de todas as companhias no mundo foram tirados de operação. O relatório desse acidente é bastante extenso. Traremos aqui apenas um resumo da cadeia de eventos que levaram a esse desastre. O primeiro ponto que o relatório aponta é que a aeronave apresentou falhas durante os últimos 4 voos, incluindo no dia anterior ao voo 610. Porém, essas falhas apresentadas pelo 737 não foram analisadas de forma adequada pela equipe de manutenção da companhia, e a aeronave foi autorizada para realizar o voo. Ainda de acordo com o relatório, houve falhas no projeto do 737 MAX e no seu novo sistema de controle de voo, projetado pela Boeing, conhecido como MCAS. Esse sistema é responsável por ajustar o estabilizador horizontal, abaixando o nariz da aeronave quando é detectado uma possível perda de sustentação, baseado nos dados dos sensores de altitude, ar, velocidade e o ângulo de ataque do avião. Esse novo sistema da Boeing, o MCAS, entrou em ação após o sensor do ângulo de ataque fornecer informações erradas. Com isso, o novo sistema automatizado entrava em ação na tentativa de realizar a correção da aeronave, empurrando automaticamente o nariz do 737 para baixo. O relatório aponta também ter encontrado evidências de que os sensores não haviam sido calibrados adequadamente e nem haviam sido testados pela equipe de manutenção da Lion Air. As conclusões das investigações indicam falhas graves nas operações da empresa aérea devido à falta de treinamento adequado, principalmente se tratando do MCAS, mas também sugere que a Boeing e os órgãos reguladores que certificaram o 737 MAX permitiram que o sistema de controle defeituoso fosse projetado dessa maneira. Para resolver o problema do seu novo sistema, a Boeing incluiu 3 camadas adicionais de proteção no sistema do MCAS, que passa a comparar dados de 2 sensores de ângulo de ataque e não apenas de um. Se houver uma diferença relevante entre eles, o MCAS não vai mais intervir e os pilotos serão alertados. A Boeing realizou mais de 4.000 horas de testes, incluindo mais de 1.300 voos. Também foi desenvolvido um novo treinamento para os pilotos, junto aos órgãos reguladores de diferentes países. Os pilotos passaram a receber orientações e feedbacks relacionados à operação do 737 MAX. Quase 2 anos depois, após as devidas mudanças necessárias, em novembro de 2020, a FAA dos Estados Unidos autorizou que o 737 MAX voasse novamente. Em 14 de agosto de 2005, um Boeing 737-300 de prefixo 5 Bravo Delta Bravo Yankee, pertencente à companhia Helios, faria o voo 522, saindo do aeroporto de Larnaca, no Chipre,
com uma escala em Atenas e tendo como destino final o aeroporto de Ruzyně de Praga, na República Tcheca. No comando do Boeing estavam 2 pilotos experientes, somando mais de 23.000 horas de voo, além de 4 tripulantes e 115 passageiros, totalizando 121 pessoas a bordo da aeronave. Antes do voo 522, esse mesmo Boeing havia finalizado um voo anteriormente, e a tripulação reportou um problema de pressurização, solicitando à equipe de manutenção uma inspeção completa na aeronave e também a verificação da vedação da porta traseira direita de serviço. Para a realização dos testes em solo, é possível efetuar a verificação sem a necessidade dos motores, mas com o sistema de pressurização ajustado em modo manual, e foi o que fez o mecânico que trabalhava naquela ocasião. No entanto, após a conclusão do serviço, ele deveria virar a chave desse sistema novamente para a posição de automático, mas essa ação não foi realizada. Na manhã daquele domingo, a tripulação do voo 522 assumia a aeronave e realizava o checklist antes da decolagem. Porém, ignoraram completamente a posição do botão do sistema de pressurização, no qual havia sido deixado em modo manual pela equipe de manutenção. Às 9h07, o Boeing decolava com destino a Atenas, onde faria uma escala. Conforme o 737 subia, a pressão dentro da aeronave diminuía gradualmente. Ao chegar à altitude de 12.000 pés, um pouco mais de 3.000 metros de altura, um alarme soou na cabine, alertando aos pilotos que o avião deveria parar de subir, pois o Boeing não estava pressurizado. Esse alerta era justamente o sistema de pressurização, que estava configurado de modo errado. Mas esse aviso foi erroneamente e completamente ignorado pela tripulação. Os mesmos consideraram o aviso como uma configuração de decolagem, e assim continuaram a subir. Agora subindo para 18.000 pés, cerca de 5.400 metros de altura, novamente os sinais de avisos soaram na cabine, dessa vez indicando a diminuição da densidade do ar. Minutos depois, na cabine de passageiros, as máscaras de oxigênio caíram automaticamente. A maioria dos passageiros ainda estava consciente e colocaram as máscaras. Subindo para atingir a sua altitude final de cruzeiro de 34.000 pés ou 10.000 metros de altura, os pilotos não desconfiavam que a gravidade da situação poderia ser fatal. Com apenas 15 minutos de oxigênio, tempo suficiente para a aeronave descer a uma altitude onde o oxigênio é o suficiente para o corpo humano, os pilotos continuaram a subir. Não demorou muito até que as luzes de aviso de resfriamento do equipamento se acendessem no painel do 737, avisando aos pilotos que a quantidade de ar era insuficiente. A essa altura, pilotos, comissários e passageiros já sofriam com a diminuição de oxigênio em seu corpo, apresentando a redução do raciocínio. Porém, era preciso apenas girar o botão que configurava a pressurização para o modo automático. No entanto, isso mais uma vez não foi feito, e o avião continuava a ganhar altitude naquelas condições. Naquela altura, todos a bordo do 737 estavam inconscientes por hipóxia, que é a redução extrema de oxigênio no corpo humano. Sem comunicação e voando em círculos, 2 caças da Força Aérea Grega foram enviados para averiguar o que estava acontecendo naquele voo. Ao se aproximarem, para sua surpresa e horror, os pilotos enviados perceberam que se tratava de um voo fantasma e o seguiram por cerca de 25 minutos. Os passageiros estavam com as máscaras e se encontravam inconscientes. O assento do comandante estava vazio e o copiloto estava desmaiado. Uma cena jamais imaginada. Até aquele momento, uma única pessoa estava consciente. Era o comissário Andreas Prodromou, que havia utilizado tubos extras de oxigênio. Ao recuperar um pouco da consciência,
Andreas se dirigiu até a cabine e, ao chegar, encontrou o copiloto desmaiado. Depois de um ato de coragem, tentou assumir o controle da aeronave, que permaneceu por 40 minutos sob o padrão de espera do piloto automático. Mas nada conseguiu fazer para evitar o desastre. Às 12h03, o 737 caiu em uma região montanhosa, ceifando a vida de todos a bordo. As investigações apontaram que o Boeing 737-300 já apresentava esse tipo de problema 8 meses antes daquele dia fatal, quando ocorreu uma descompressão em outro voo após a porta traseira se abrir parcialmente. Porém, momentos antes do voo 522, o problema foi novamente detectado e o avião precisou passar por um teste de pressurização. Segundo o relatório final, os mecânicos cometeram um erro fatal. Ao invés de configurarem o botão do painel de pressurização para o modo automático, o deixaram em modo manual. Dessa forma, o avião não pressurizou automaticamente durante o voo e os pilotos não receberam ordens para mudar a configuração manualmente, além de enfrentarem a dificuldade de raciocínio provocada pela falta de oxigênio. O relatório aponta também erro dos pilotos em não efetuarem a realização do checklist de modo correto, uma vez que todos os sistemas da configuração do pré-voo devem ser verificados atentamente. 5 funcionários foram acusados e 3 deles foram presos.